Presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira que o importante não é a dívida que os estudantes têm com o FIES, mas que eles voltem a estudar. Abro aspas. Para nós, o que é importante não é a sua dívida. O que é importante é que você volte a estudar, fecho aspas, declarou o presidente. Isso, eu adorei a fala do Ivan, porque realmente eles vão fingir que foi outra coisa que aconteceu, né? Eles vão fingir que foi o Lula que tá perdoando tudo e que vai ficar tudo bonito e brilhante agora, sendo que, de fato, quem começou com essa história de perdoar a dívida toda foi o Bolsonaro. Foi o Bolsonaro. Isso me lembra muito quando, por exemplo, o Bolsonaro anunciou o Auxílio Brasil e ao invés de dizerem que ele estava criando o Auxílio Brasil, disseram que ele estava acabando com o Bolsa Família, né? Então, é assim que eles brincam com as palavras, eles vão pegando as pessoas que são mais ignorantes ou que são mais cegas ideologicamente, sabe? É triste. É triste. Porque olha só como o PT, não só o PT, o PSOL também é muito forte nessa área, mas a gente fala do PT porque tem a ver com o presidente, né? E o presidente do PT. E, ai, credo, chamar esse cara de presidente não me desce ainda, mas fazer o quê? E, bom, todos esses partidos de esquerda, eles se apropriam da pauta da educação como se fosse algo deles, né? O tal do me armo de livros, me livro de armas, aquela coisa bem gosmenta, bem antipática, bem falsa, né? De a educação, a gente quer que todo mundo tenha educação, vamos perdoar as multas e tudo mais. Só que na prática, quem queria perdoar as dívidas, óbvio, era o Bolsonaro. E na prática, é justamente a forma como o PT e o PSOL e todo o histórico de partidos de esquerda do Brasil, é justamente por causa da ação deles que a educação no Brasil é patética, né? Vamos usar os termos corretos. A educação no Brasil é patética. Um número alarmante de crianças saem do ensino fundamental analfabetas. Um número alarmante de adolescentes saem do ensino médio sem saber usar uma vírgula. E o número mais alarmante ainda entra nos cursos universitários sem saber escrever o básico, sem saber conjugar um plural. Eu mesma já tive aula com professoras de português concursadas, formadas em Universidade Federal, que eram corrigidas pelos próprios alunos dentro da sala de aula. Eu, inclusive, de tão mal que elas escreviam. Professoras de português. Então, assim, se os próprios professores são terríveis, o que vai se esperar dos alunos que esses professores estão formando? Então, assim, a educação no Brasil é ridícula. E não é por falta de investimento, não. O Brasil investe mais em educação do que o Japão. E o Japão tem um dos maiores índices de escolaridade do mundo. É tipo, melhores notas. As pessoas mais inteligentes estão no Japão. Tem até um estereótipo disso, de que adolescente, de que japonês, adolescente, é tudo muito inteligente, que eles se matam quando eles tiram nota ruim na prova. Tem esse estereótipo, né? Porque, na verdade, é uma coisa que acontece. Existe um índice de suicídio entre os japoneses que não vão bem na escola, nas faculdades, porque eles são acostumados a irem muito bem. Então, o investimento no Brasil é maior do que lá. E o nosso nível de educação não tem nem como comparar. Por quê? Porque o método que a gente usa é o problema. O problema não é o investimento. O problema não é nem a estrutura. A estrutura é um dos problemas, mas não é o principal. A estrutura das universidades e das escolas públicas é deplorável. Vai fazer o quê, né? Tudo que é estruturado pelo Estado acaba ficando deplorável. Mas o grande problema é o método educacional no Brasil. Então, pode perdoar dívida, pode perdoar débito, pode fazer o que quiser. Pode meter essa propaganda falsa, cínica, de que a esquerda se preocupa com a educação, o quanto quiser. Enquanto eles continuarem por aqui, a educação vai continuar péssima. A gente vai continuar tendo pessoas com mestrado, doutorado, pós-doutorado, que não sabem escrever paralelepípedo direito. Porque o problema é o método da educação do Brasil. E eles não querem que o método mude, justamente porque eles sabem que o método é ruim. Eles querem manter as pessoas na ignorância. É confortável e é necessário para que eles se perpetuem no poder. É você perdoar a galera que está com dívida na universidade e tudo mais, meter todo mundo lá dentro de novo, para que essas pessoas continuem ouvindo os professores analfabetos funcionais fazendo propaganda político-partidária dentro da sala de aula, formando os futuros militantes deles.
O nome disso é doutrinação. E é a arma mais forte da esquerda atualmente. Mais forte que qualquer outra arma. Mais forte do que as armas econômicas, do que a questão da criminalidade, do judiciário. Mais forte que todas. Então é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque toda vez que aparece um Lula da vida querendo pagar de pai dos pobres, preocupado com o futuro da educação no Brasil, é a pior mentira que eles contam. E eles contam essa mentira com os objetivos mais escusos de todos, que é formar um exército gigantesco de militantes de esquerda, analfabetos, funcionais, idiotas úteis. Idiotas úteis porque eles são idiotas justamente porque eles não sabem o quão úteis eles são. Então é realmente preocupante. A questão da educação é uma questão que a direita precisa se debruçar em cima e puxar para si imediatamente. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.